Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu quero meditar com os irmãos em 2 versículos. O outro é bem pequeno, bem conhecido, e é o texto que embasa, essa nossa campanha lá de Tessalonicenses. Paulo escreve assim aos romanos: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A tradução mais comum que nós temos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo, ele diz: orai sem cessar. Esses 2 textos eu queria meditar com os irmãos nessa noite, que desde que eu comecei a estudar, Deus falou ao meu coração, eu queria compartilhar com os irmãos. E aliás, eu queria começar nessa meditação compartilhando com vocês algumas palavras que nestes últimos dias, pelo menos eu acredito que não vai ser muito diferente, tenho ouvido. Eu separei algumas palavras, não muitas, óbvio, mas de vários aspectos, de vários âmbitos, que eu tenho ouvido muito nessas últimas semanas. Quais palavras são? Adultização, tarifaço, mega operação, julgamento e guerra. Foram as palavras que eu tenho ouvido falar muito. Adultização, eu nem sabia que essa palavra existia. Eu fui até ler no dicionário o que significa adultização. É a exposição de crianças e adolescentes a responsabilidades, comportamentos, conteúdos e hábitos inapropriados para a idade, pois são típicos do modo de vida adulto. Eu nem sabia que essa palavra existia, mas eu ouvi tanto falar sobre essa palavra, que eu fui pesquisar que palavra, o que isso de fato significa. E eu vi que várias notícias foram divulgadas, várias informações, teve até projetos de lei. Eu vi que em função dessa, não da palavra propriamente dita, mas assim, do tema que se desdobra, que envolveu essa palavra, canais de YouTube. Eu vi um canal de YouTube com mais de 14 milhões de seguidores bloqueado pela justiça, uma série de desdobramentos. Eu falei, que absurdo. Depois que eu fui entender o que essa palavra estava trazendo, todas essas notícias, que eu fui dar razão ao motivo dessa ter ganho tanta repercussão assim. Uma outra palavra que eu tenho visto, que eu ouvi demais falar, é a tal da tarifaço, que eu nem pesquisei, porque eu acho que é um termo que não existe, foi inventado por um momento, pelo menos na gramática, eu também tive curiosidade de perguntar, mas que significa, ou que quer representar, uma ação feita pelo governo dos Estados Unidos, que aí eu abro um parênteses, se eu estivesse no lugar dele faria a mesma coisa, fecho parênteses, em função de cobrar impostos das nações com quem ele tem relações comerciais, acima do que estava acostumado. E aí eu volto ao parênteses que eu abri. Por que eu faria a mesma coisa? Porque ele precisava dar um choque na economia do país dele, e ele precisava fazer algo diferente. Desde 2008 e 2009, que a dívida pública só cresce, que os bancos se endividam e que ele estava caminhando para a economia entrar em colapso, a não ser que ele fizesse alguma coisa diferente. Ele fez alguma coisa diferente, certo ou errado, fez. E talvez eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Mas essa palavra ganhou uma conotação, uma repercussão, tarifaço, e a gente às vezes nem preocupa ou procura saber o que significa. Mas ganhou uma certa conotação, bem como mega operação.
né, que ganhou destaque nas últimas semanas de uma operação feita pela Polícia Federal envolvendo revendedores, distribuidores de combustível, empresas de financiamento, né, serviços financeiros, que são as fintechs, e também ganhou uma repercussão que eu nem sei se valeria a pena. Julgamento. Julgamento, então, nos últimos dias, foi uma palavra que, né, ela foi bem falada, bastante falada nas mídias, nos jornais, né, que desdobraram de uma série de outras informações. Enfim, né, não vou nem entrar muito no detalhe dessa palavra. Guerra foi uma outra palavra que também nesses últimos dias a gente tem ouvido falar muito, né? Guerra, por exemplo, da Rússia contra a Ucrânia, que já dura 3 anos, né? Movimentos como os Estados Unidos enviar navios de guerra para a região próxima da Venezuela, falando, mais uma vez, essa expressão guerra ganha uma conotação, o governo colombiano se manifestando em relação a isso e usando essa palavra como expressão de guerra, guerra. E essas palavras, e por que eu pensei nessas palavras? Adultização, tarifaço, mega operação, julgamento, guerra, porque elas, num primeiro momento, elas geram em mim pelo menos 2 sentimentos. Um eu não quero explorar aqui hoje. Qual que é o primeiro sentimento? Jesus está voltando. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Em breve Jesus voltará já, cantava o poeta. E esse é o primeiro sentimento que me vem à mente. Mas eu não vou me aprofundar nele. O segundo sentimento que me vem com essas palavras, e por isso que eu fui escolher e trazê-las para aqui, é revolta, inconformismo. Inconformismo. O que é inconformado? O que esse sentimento significa? Não é meramente revolta ou teimosia, porque o inconformismo, ele sugere que a pessoa, ela fica revoltada, ela não aceita determinada situação, ela pode até ser vista como teimosa, mas isso leva ela a mudar. O que difere o inconformado do simples revoltado ou do teimoso é que o inconformado, ele é movido pelo sentimento de querer mudar as coisas. E ele age para que isso aconteça. Então ele não fica simplesmente revoltado, não fica simplesmente, não se coloca apenas como um teimoso em determinada situação. Ele age, ele busca uma mudança para que aquilo que está incomodando ele possa deixar de incomodar, para que ele não fique sendo chamado, taxado de um mero revoltado, rebelde. E é essa palavra que nós vamos ver no primeiro texto que nós lemos. Não vos conformeis com este mundo, que Paulo escreve aos irmãos de Roma. E é muito interessante o contexto da carta de Paulo aos Romanos, para que ele escrevesse esse texto. Primeiro, porque Roma era, na época, uma cidade fantástica. Eu estive em São Paulo essa semana e tive mais ou menos uma noção do que é uma megalópole, né? Como era Roma nessa época. A gente mora numa cidade, uma capital, mas não é uma cidade grande, né? Pega a população inteira do Espírito Santo, dá aqui 4 milhões e 200 mil pessoas, só a cidade de São Paulo tem 14 milhões de pessoas. Então, não dá para comparar. E aí a cidade de São Paulo, 24 horas ligado. O motorista falou comigo: Daniel, se você quiser comer comida tailandesa às 3 da manhã, eu te levo no lugar que aqui tem. E vai estar aberto. Se você quiser comer comida japonesa quente, 11 horas da noite, vai ter. Se você quiser comprar um calçado às 4 da manhã, vai ter. Uma cidade que não para. E eu imagino que Roma, naquela época, para os padrões da época, era mais ou menos assim. Era uma cidade extremamente marcante, com construções que até hoje a gente, né, olha e consegue identificar resquícios, restos da sociedade da época. Havia os chamados banhos públicos,
que eram locais de diferentes níveis, que as pessoas iam para se banhar, se relacionar, se socializar, cuidar da saúde, que tinha pisos onde a água era quente, outros a água era morna, e outros ainda que a água era gelada. Era também conhecido como as termas romanas. Isso lá naquela época de Paulo. A população da época, eu falei que aqui no Espírito Santo hoje, no ano de 2025, tem 4 milhões de pessoas. Lá atrás, lá no ano 56, 57, que foi quando essa carta foi escrita, Roma já beirava 1 milhão de pessoas. Era uma cidade extremamente fora do comum. E isso gerava implicava em algumas coisas. A começo de conversa, a diversidade. Eram pessoas de todos os cantos do mundo conhecido. E quase metade dessa população era escrava. Ou seja, além da diversidade, havia um nível de desigualdade que a gente fala de desigualdade hoje como se fosse algo novo, mas que já existe há muito tempo. E Roma já vivia isso. Tinha um outro fato interessante, que era havia uma igreja em Roma, que ela estava em franco crescimento. E o que me chama a atenção, não era uma igreja fundada por Paulo, não foi uma igreja fundada por Paulo. Foi uma igreja fundada por cristãos que se converteram em outros locais, se reuniram em Roma e começaram, inspirados, impulsionados, motivados pelo Espírito Santo, a fazer uma obra de evangelismo, e a igreja começou a crescer. Tanto é que Paulo ele queria ir conhecer a igreja, porque ele ouviu falar dessa igreja. Era uma igreja que estava influenciando o mundo. Além disso, e obviamente, isso representava tensões. Imagina, até hoje é assim, naquela época mais ainda, divergências de opiniões, de filosofia, religião, não tinha futebol, né? Hoje tem aquela frase cunhada na época da ditadura, futebol, religião e política não se discutem. Naquela época devia ser filosofia, religião e esportes romanos, não se discute, não sei, mas era uma cidade que tinha suas tensões por conta dessa divergência de pessoas que existiam. Fora a cultura, que era uma miscelânea, era uma mistura de várias nações representadas ali naquela cidade, e era um contexto desafiador para essa igreja. Paulo escreve então essa carta para este povo que vivia neste contexto, porque ele não conhecia o povo, não foi ele quem fundou a igreja. Mesmo as que fundou, ele já tinha um cuidado. Essa, então, ele tinha desejo, ele escreve a carta e começa a dar algumas orientações, primeiro para preparar o povo, a igreja, para receber o próprio Paulo. Paulo manifesta isso logo no começo da carta: olha, eu quero estar com vocês. Então, preparem para a gente conversar alguma coisa. Ele escreve isso entre o ano 56 e 57, né, depois de Cristo. Ele estava na sua terceira viagem missionária, e ele dá ênfase à justificação pela fé, e não pelas obras. Justificação pela fé. Fé em quem? Em Cristo. Paulo orienta os irmãos, e ele deixa bem claro que era para que eles pudessem estar firmes, conscientes, que no meio daquela situação, daquele ambiente extremamente desafiador, eles tinham que ter a sua fé firmada em Jesus. E ao contrário do que a ordem bíblica nos sugere, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, Romanos não é a primeira carta que Paulo escreve, é uma das últimas. Só que quando a gente lê Romanos é um compêndio teológico. É uma carta que tem um conteúdo denso, pesado. Talvez, foi depois de ler Romanos que Pedro escreveu isso lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Ele fala o seguinte: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos,
como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Ou seja, talvez era depois de ler Romanos que Pedro teve esse entendimento. Caramba, Paulo fala difícil demais, é muito pesado o que ele está escrevendo. E a gente tem a falsa impressão de que o Romanos não é para os fracos, para os imaturos. Só que é o contrário. Paulo ele escreve exatamente para que aquela igreja que estava vivendo neste ambiente desafiador tivesse a consciência que eles eram fracos e que eles tinham que estar com a sua vida firmada em Jesus Cristo, que a fé deles tinha que estar embasada apenas em Cristo. Então é exatamente o contrário do que se pode imaginar. Romanos não é para os fortes, Romanos é para os fracos. E olha o que ele escreve em Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas não abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo para aquela igreja, nesse ambiente desafiador, que eles tinham que reconhecer que a fé deles tinha que estar embasada única e exclusivamente em Jesus Cristo. Ou seja, eles não eram nada, mas com a fé em Cristo, eles venceriam. E Paulo escreve em capítulo 3 sobre o pecado, venceria o pecado, enfim, é uma carta maravilhosa. E aí onde é que eu entendo sobre o inconformismo, que ele escreve no capítulo 12. Eu não sei se Paulo tinha noção do que ele estava escrevendo, mas o fato é que a história vai nos mostrar que as pessoas, ao lerem Romanos, elas foram impactadas de alguma forma e ficaram inconformadas. Quer ver algum exemplo? Agostinho, um dos grandes teólogos cristãos da história, quando ele leu Romanos capítulo 5, ele escreveu o seu ensino extenso sobre o pecado original, que até então ele não sabia, ele não conseguia discernir. Foi lendo Romanos capítulo 5 que ele conseguiu entender isso e escrever um tratado teológico sobre o tema. Lutero, que ficava lutando para entender sobre o pecado, o peso do pecado, as consequências disso, e o quanto ele era falho, quando ele leu Romanos capítulo 3 e 4, ele compreendeu que a justificação era somente pela fé. Calvino, ele escreveu toda a sua teoria, toda a sua teologia sobre salvação, a partir do estudo que ele fez de Romanos 9, 10 e 11. John Wesley, que era um puritano, defensor da santificação, escreve boa parte dos seus ensinos teológicos a partir de Romanos 6, 7 e 8. E por fim, Calbart, um dos maiores teólogos do século XX, ele vai escrever sobre retidão quando ele estudou Romanos 1 e 2. Então, eu não sei se Paulo sabia que quando ele orientou os irmãos de Romano a não serem conformados, ele não sabia que essa palavra, essa expressão, esse sentimento seria provocado de forma tão veemente, e pessoas serem influenciadas para escreverem teologias, tratados, estudos tão importantes a partir disso. Leram, ficaram inconformados e motivados pela mudança, eles não se conteram, escreveram para que outras pessoas pudessem sentir e entender o que eles estavam sentindo e entendendo, mas não somente em tratados de teologia. Romanos vai nos mostrar que esse inconformismo, ele extrapola o próprio Agostinho. Agostinho era um professor secular, um filósofo,
um homem de grande renome, mas que ele vivia uma vida de imoralidade e depravação ao extremo. Certa feita, ele estava angustiado, desesperado, questionando tudo e todos. Ele não sabia o que fazer da vida dele. E ele estava, segundo a história, na casa de um amigo em Milão, e ele sai para o jardim, que ele já não sabia mais o que fazer, até tirar a própria vida, ele já tinha pensado, porque ele estava angustiado. E de repente, ele no jardim, ele ouve uma criança passar e cantar uma coisa que ele não conseguia identificar. Ele só entendeu uma parte da música, que dizia, pega e lê, pega e lê. E ele ficou com aquilo na cabeça, pega e lê, pega e lê, pega e lê o quê? E ele entrou nessa casa do amigo dele, foi para a biblioteca, e ele pegou um livro qualquer, e abriu para ler. Aquele livro era a Bíblia. E o texto que ele abriu foi Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14, que diz o seguinte, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Um homem que era completamente depravado, ele lê este texto e sabe o que diz a história do seu testemunho? Ele foi imediatamente impactado pelo Espírito Santo, e ali onde ele estava, ele dobrou o joelho chorando e aceitou a Jesus e começou a viver uma vida diferente, e influenciado por este texto, ele mudou de vida. Martinho Lutero, que também ficava se martirizando por conta do pecado, ao ler Romanos, ele muda completamente o rumo da sua vida. Martin Lloyd Jones, um dos grandes pregadores que a Inglaterra já conheceu, durante 13 anos, ininterruptamente, 13 anos, ele pregou todas as sextas-feiras em Roma, um sermão baseado em Romanos. Após a sua morte, estes sermões foram compilados e deu 14 volumes de livro, todos os sermões que ele pregou, todos no livro de Romanos. É uma carta que ela, mais do que simplesmente falar em não ser conformado, ela inspirou crentes de toda a história a de fato não se conformarem com este mundo. Lerem, verem, sentirem e mudados, influenciados, incentivados pelo sentimento de querer mudar, porque como eu falei, o que difere um inconformado de um revoltado ou rebelde é a sua atitude em direção a querer mudar. Paulo, quando ele escreve isso, como eu falei, talvez ele não soubesse que este texto fosse influenciar de forma tão veemente as pessoas, que leram, não vos conformeis, como estes exemplos que nós lemos, Lutero, Calvino, Calbart, homens que leram essa orientação e viram esse comentário e quiseram mudar, ficaram inconformados. E é aí que a gente chega em Tessalonicenses. Porque, da mesma forma como aquelas palavras que eu citei no início, nos geram um sentimento de inconformismo, não podemos simplesmente ficar revoltados com o que está acontecendo. Eu citei algumas palavras, mas existem N situações do nosso dia a dia que nos geram o mesmo sentimento de inconformismo, de revolta. E nós, para não sermos um simples rebelde, ou inconformar, ou teimosos, nós precisamos ser inconformados, que é o que Paulo incentiva, nós precisamos agir. E aí entra o texto de Tessalonicenses, agir como? Porque no meio da guerra, a gente aqui não tem poder de fazer nada. Contra a mega operação, contra o julgamento que foi feito, a gente não tem poder para fazer nada. Sobre a adultização e outras palavras que eu trouxe aqui, qual é o nosso poder de mudança em relação a isso? Aparentemente nenhum. Aí entra Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, orai sem cessar. Porque nós podemos transformar este nosso inconformismo em ação, sim. Podemos transformar este sentimento que nos incomoda ao ver essas situações, podemos sim fazer alguma coisa. Não pegar numa arma e ir para a guerra para defender determinada nação. Não é pegar uma bandeira e ir para a rua e se manifestar por conta de um julgamento que eu acho ou não que foi correto.
Mas eu posso dobrar os meus joelhos aonde eu estiver e clamar ao Deus que criou os céus e a terra, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e tem muito mais poder que um juiz que tem a caneta na mão, que tem muito mais poder de um homem que tem um rifle na mão, que tem muito mais poder que qualquer ser humano, porque Ele criou tudo e todos com o poder da sua palavra. Mas este mesmo Deus que tem poder de fazer tudo isso, pasmem, Ele age para ouvir a oração de um homem ou uma mulher que busca sua face. Raquel, uma das esposas de Jacó, era estéril. Lá em Gênesis capítulo 30, no início do capítulo, ela fala que se Deus não me der filhos, eu morro, eu prefiro morrer. Só que no final do mesmo capítulo, lá no versículo 22, vai ter um testemunho. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E a mulher que era estéril teve 2 filhos. A mulher que não podia ter filhos, quando ela buscou a Deus, que no início do capítulo, ela falava, se Deus não me der filhos, eu prefiro a morte. Só que aquele inconformismo, ao invés de se transformar numa atitude de querer tirar a vida, ela transformou em oração. E Deus fala, e Deus ouviu a oração de Raquel e abriu a sua madre. E a mulher que não podia ter filhos, teve filho. Não só um, teve 2. Débora, Juízes vai trazer que Débora era uma profetisa, diferente dos pastores que aqui estão, porque os pastores, numa simples alusão, diferenciação entre pastor e profeta, os pastores, eles apresentam a nós como ovelhas para Deus. Nessa oração, eles intercedem por nós, eles estão aqui, eles têm cuidado das ovelhas. O profeta, ele fala de Deus para a igreja, para o povo. O pastor fala do povo para Deus, apresentando as ovelhas para Deus. E o profeta, ele recebe de Deus e para a igreja. Por isso que às vezes o profeta parece não ter medo, porque ele fala e bate e machuca, parece não se preocupar. O pastor tem esse cuidado, porque ele está falando das ovelhas para Deus. Ele conhece na particularidade, na individualidade, e ele apresenta com cuidado, porque ele sabe o que é a ovelha, ele sabe qual é a ovelha. Como o profeta não conhece, ele ouve direto e fala, e às vezes ele até machuca por ele não conhecer no detalhe. Mas o fato é que o profeta, por ter essa incumbência, ele tem que ter um canal aberto direto com Deus. E como que se abre esse canal com Deus? Oração. Ana. Quem foi Ana? Lá no capítulo 1 de 1 Samuel, ela fala, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Era outra mulher que não podia ter filhos. Esther, leram a história de Esther? Uma jovem judia, num país estrangeiro, que ao saber de uma situação grave contra o seu povo, ela vai orar e jejuar, e Deus muda a história de um povo, por conta da oração de uma jovem. Maria, nem precisa falar, além de ter sido o objeto que, dentro do plano de salvação, um instrumento usado por Deus, mesmo depois de tudo isso, lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ela em oração, junto com os discípulos, junto com a igreja de Jerusalém. Por quê? Porque ela entendeu que ela podia, sim, mover o mundo, não com as próprias mãos, mas com oração. Abraão, Tiago fala que Abraão era amigo de Deus. Isaac, Moisés, Josué. Josué tem uma oração no capítulo 10 de Josué, que eu fico abismado, quando ele simplesmente pede para o sol parar sobre o vale de Aijalon e a lua se deter. Irmãos, o sistema solar, ele não é único na Via Láctea. Existem diversos outros sistemas solares, que eles operam em harmonia,
Quando um homem faz uma oração dessa e pede para a lua e para o sol parar, primeiro ele pede para que o sistema solar pare. Só que para o sistema solar parar, toda a Via Láctea tem que parar junto, porque senão cria uma desordem completa. E eu fico pensando que um homem fez essa oração e Deus ouviu. Deus parou o universo inteiro por conta da oração de um homem. Quer melhor reação de inconformismo, quando ele viu que o povo ia perder a guerra, só que tinha que ter a luz do sol, porque se escurecesse eles iam perder a oportunidade. Ele ficou inconformado com aquela situação, e ele simplesmente orou pedindo: Deus, para o sol, para a lua, e Deus parou tudo. Pelo poder da oração. Elias, inconformado com a idolatria, faz um desafio que humanamente era impossível, e pelo poder da oração de um homem, Deus derrama fogo do céu, que lambe pedra, água, sacrifício, e ainda queima aqueles que não queriam temer a este Deus. Abacuque, leia o livro de Abacuque. É só oração do primeiro ao último versículo. É Abacuque orando, porque ele sabia que o Deus que ele servia era poderoso para fazer muito além do que ele poderia fazer. Daniel, Paulo, Pedro, João, pastor Valteci, pastor Tiago, Evandro, e eu poderia citar todos os nomes aqui de pessoas que, se tivessem essa consciência, ou se atentarem para essa consciência, já imaginaram no que nós podemos fazer se estivermos inconformados, porém vivendo uma vida de oração? Qual vai ser o resultado deste mundo? Eu tive uma situação há 2 semanas atrás, e eu falei: Jesus, tem misericórdia, eu não sei o que eu posso fazer, eu preciso de um socorro. Eu até contei lá na casa do Romildo, no domingo à tarde, e eu precisava de um socorro. No domingo à noite a resposta veio, e eu falei: Jesus, eu não mereço. Quantas vezes nós tivemos e estamos e vivemos essas situações, mas o que eu gostaria de enfatizar essa noite, que o inconformismo só é inconformismo quando ele motiva uma mudança, quando ele motiva uma ação, e quando nós pegamos este sentimento que está nos incomodando e fazemos alguma coisa para mudar. Mesmo que fuja ao nosso controle, e muitas delas vão fugir, nós não vamos nos inconformar de qualquer jeito. Nós não vamos ficar revoltados apenas por ficar. Nós vamos transformar isso em ação. E qual é a ação? Oração. Vamos viver essa vida de oração embasado em todos esses sentimentos que nos incomodam, e vamos colocar diante daquele que pode fazer aquilo que nós não podemos. Vamos colocar diante daquele que tem poder para mudar situações que para nós parecem imutáveis. Ana, Raquel, viviam cenários que para o homem era impossível, e nem a medicina da época tinha solução, mas elas confiaram ao Deus que tudo pode. Esther, Daniel, Moisés, Josué, que nos deixa inconformado hoje? Julgamento, vamos colocar diante daquele que é justo juiz. Guerras, irmãos, não tem maior guerreiro do que o nosso Deus. Adultização, irmãos, foi orado aqui pelas crianças. Quem tem carinho e cuidado com as crianças, se o próprio Cristo disse isso? E tantas outras situações que no nosso dia a dia nos deixa inconformados. Temos a oportunidade de colocar diante deste Deus todo o nosso inconformismo. E eu tenho certeza absoluta que quando nós fizermos isso, irmãos, não apenas a situação vai mudar, não apenas o milagre vai acontecer, eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas outras coisas vão vir. Por exemplo, paz interior. Paulo fala aos Filipenses sobre uma paz que excede todo entendimento. E essa paz, irmãos, já passaram por isso?
De repente você está angustiado, não sabe o que fazer, desesperado, e a única coisa que a gente consegue fazer é orar. E quando a gente faz isso com o coração contrito, com sinceridade da alma, já perceberam que parece que o problema não resolve, a situação não muda, continua ali, mas parece que a gente fica calmo, a situação dá uma tranquilizada, porque a oração, como eu falei, muito além do milagre, muito além da bênção, que eu tenho certeza que vai acontecer, ela vai nos trazer algo que a gente às vezes nem está imaginando, como por exemplo essa paz interior que só tem aquele que conhece e reconhece o poder da oração. Eu já contei isso algumas vezes e eu não canso de contar. Quando eu era pequeno, eu sou o segundo de 7 filhos. E logo quando meu pai se converteu, Deus trabalhou para que ele tivesse uma experiência. E ele ficou desempregado. Com 7 crianças, né, ele ficou desempregado. E eu lembro, uma vez, que minha mãe fazendo o almoço, falou: Daniel, pega lá na despensa, antigamente tinha esse negócio de despensa, né? Pega lá um feijão. E eu fui. Quando eu abri a despensa, só tinha jornal forrando as prateleiras, não tinha mais nada. Eu falei: mãe, não tem feijão não. Ela: não, então traz aí uma farinha. Eu falei: mãe, não tem farinha não. Aí ela foi lá olhar e viu que não tinha nada. Ela: não, tá bom, fecha aí. E ela já estava com a panela com fogo, né, fritando lá o alho para fazer o tempero, né, para fazer o feijão que não tinha. Ela desligou o fogo e foi para o quarto, fechou a porta. E estava dando a hora da gente ir para a escola. E ela fazia o almoço para a gente ir para a escola. E eu não entendi nada. E ela ficou um tempo no quarto, porta fechada, e de repente ela saiu, cantarolando, e foi fazer outra coisa. Só que estava dando a hora de ir para a escola. Não tinha almoço. E não tinha comida. E eu comecei a entender essa paz de espírito a partir desse testemunho. Que ela sai do quarto como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, deu alguns minutos, alguém bateu no portão. E aí eu pensei, né? Chegou na hora errada. Ele está perto da hora do almoço, mas não tem nada para comer. Então você veio filaboia, perdeu viagem. E eu fui lá atender. Era o meu tio, que morava em Vila Velha. Aí eu fiquei mais doido ainda. Ué, hora do almoço, meu tio sai lá de Vila Velha, vem fazer o quê aqui? Aí ele: eram 7, né? Ele não lembrava o nome, né? Esse menino, sua mãe está aí? Eu falei: tá sim, tio. Chama ela lá para mim. Aí eu fui lá, minha mãe já estava fazendo outra coisa, eu falei: mãe, tio está aí. Que tio? Não, tio Genô. Como assim? Eu falei: mãe, ele está lá no portão, está te chamando. Aí minha mãe para tudo que está fazendo, chega lá no portão. Abre o portão, o que está fazendo? Não, sabe o que é? Aí ele desceu do carro. Fui fazer compra para mim, e eu não sei porquê, me deu vontade de pegar um outro carrinho. E tudo que eu pegava para mim, eu pegava para você. Tudo que eu colocava no meu carrinho, eu colocava no seu. Só que eu lembrei que você tem criança. Então tinha coisa que eu não pegava, mas eu sei que você tinha criança, eu fui colocando. Aí ele abriu o porta-mala. Estava caindo sacola de supermercado do porta-mala dele. E aí minha mãe começa a chamar um por um, igual aquelas rendas do Papai Noel: Daniel, Leandro, Davi, Ludmila, os meninos, tudo. Vem cá ajudar o seu tio para tirar as compras. E, irmãos, era perto da hora do almoço. Aí tinha carne, iogurte, queijo, presunto, biscoito recheado, tinha de tudo que eu ajudei a colocar na despensa, e ainda sobrou alimento e a gente teve que colocar em outro lugar porque não tinha. E eu fui entender que quem ora vive uma paz de espírito, que eu fui entender depois por que minha mãe saiu. O que ela foi fazer? Ela foi orar. Por isso que ela entrou no quarto e fechou a porta. E por que ela saiu cantarolando? Porque ela tinha paz de espírito, porque ela já tinha colocado na mão daquele que pode fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E ela foi cantar e foi fazer outra coisa, irmãos. E Deus respondeu a oração dela na mesma hora. Quem ora, quem tem esse entendimento, e obviamente fortalece a fé. Eu que estava começando a entender as coisas, eu falei: gente, eu quero viver isso.
Eu quero orar e a minha oração ser respondida. Eu quero ter a fé de sair cantando, mesmo não tendo nada para dar para as crianças para comer, e que fosse água, e ela orasse, toma, bebe água e vai para a escola, que ela vai te sustentar. Pode ser que chegaria a essa situação e ela estava nem aí com isso. Eu fiquei alguns dias depois pensando, e algumas vezes, quando eu via a despensa baixando de novo, eu ia, e eu fui algumas vezes, eu me lembro de ter feito isso, na porta do quarto dos meus pais. Porque eu pensava, eles não devem estar nem conseguindo dormir, porque as compras que o tio trouxe está acabando. Irmãos, eu chegava na porta do quarto deles, meu pai chegava a roncar. Tem que dorme assim, que está despreocupado? Eu falei, não é possível. E claro que não era despreocupação, era excesso de peso e sedentarismo. Hoje eu entendo isso também. Mas naquela época eu achava que é porque ele estava despreocupado, né? E de fato, irmãos, quando a gente entende o poder da oração, nosso coração fica calmo. Há uma paz, como Paulo fala, excede o nosso entendimento. A nossa fé, ela é renovada. Nós começamos a entender que quando nós oramos, nós é que somos direcionados, nós é que somos renovados, nós é que somos fortalecidos, somos nós que somos trabalhados quando a gente reconhece que a oração é para nos conectar com aquele que pode todas as coisas. Na prática, se a gente for olhar friamente, Deus sabe tudo que nós precisamos, sabe de tudo que nós passamos, Ele sabe aquilo que nos deixa inconformados. Então por que orar? Porque quando nós vamos orar, nós estamos reconhecendo que Ele pode e nós não podemos, que Ele faz e a gente não consegue fazer. Então quando a gente se inconforma com as coisas e busca em oração, a resposta ela vem de uma forma que nós não conseguimos imaginar. E o meu pedido e a minha oração essa noite é que o nosso inconformismo se transforme em ação, que gere mudanças. Como? Vamos orar. Vamos orar. Vamos colocar diante daquele que tudo pode, aquilo que está nos deixando revoltados, aquilo que está nos deixando angustiados. Vamos colocar diante daquele que tudo pode, porque Ele vai fazer. E nós já vimos aqui diversos exemplos. E hoje é só mais um lembrete. Vamos ficar inconformados. E vamos mesmo. Vamos ficar inconformados. Mas vamos além. Vamos orar. Se tiver que pegar a bandeira e ir para a rua, vamos também, mas vamos orar. Se tiver que fazer, mas vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai transformar e fazer aquilo que nós não podemos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que possamos, de fato, transformar esse inconformismo em oração. Amém? Amém. Fiquei maravilhado, pastor.